aqui é a Helga. Ontem eu trouxe uma pequena notícia do arcebispo Viganò, dizendo que a Pachamama é imunda e satânica, que eu queria ampliar agora. E faço-o através de um artigo publicado no LifeSite News, que diz o seguinte: arcebispo Viganò pede ao Papa Francisco que se converta da idolatria da Pachamama em São Pedro. Um antigo núncio papal e famoso denunciante do Vaticano relacionou o bichinho ao castigo de Deus pelo pecado, ao mesmo tempo em que apelou ao Papa Francisco que se converta por ter trazido à Igreja o terrível sacrilégio da idolatria da Pachamama. O Papa, a hierarquia e todos os bispos, sacerdotes e religiosos devem converter-se imediata e absolutamente, afirmou o arcebispo Carlo Maria Viganò em uma entrevista com Michael Matt, do The Remnant, no dia 29 de março. Isto é algo que os leigos estão pedindo, pois sofrem porque não têm guias firmes e fiéis. Não podemos permitir que o rebanho, que nosso divino Senhor confiou aos nossos cuidados, seja disperso por mercenários infiéis. Devemos converter-nos e passar completamente para o lado de Deus. Não podemos chegar a nenhum compromisso com o mundo, disse ele. Embora afirmando firmemente que a Igreja, como esposa de Cristo, não é nem minimamente imperfeita, o arcebispo detonou tanto os prelados como o clero menor por seus escândalos e sua infidelidade. Nestes tempos conturbados, tem havido muitos clérigos indignos do nome, como tem mostrado os escândalos de abusos cometidos por eles e, infelizmente, até mesmo por bispos e cardeais, disse ele ao The Remnant. A falta de fé dos pastores sagrados é um escândalo para seus confrades e para muitos entre os fiéis, não só em termos de sede de poder, mas também, poder-se-ia dizer especialmente, quando tocam a integridade da fé, a pureza dos ensinamentos da Igreja e a santidade da moral. Viganò mencionou em particular a adoração das estatuetas pagãs de madeira antes e durante o Sínodo dos Bispos da região panamazônica em outubro do ano passado. Esses clérigos até cometeram atos de uma gravidade sem precedentes, como vimos com a adoração do ídolo da Pachamama no próprio Vaticano, disse ele. Com efeito, penso que Nosso Senhor se indignou, com razão, com a grande multidão de escândalos cometidos por aqueles que deveriam estar dando um bom exemplo, porque são pastores, aos rebanhos aos quais foram confiados. O arcebispo atraiu a atenção internacional quando acusou o Papa Francisco de apoiar o então cardeal Theodore McCarrick, apesar de saber da predação sexual desse último sobre jovens homens. Ontem, ele afirmou que maus exemplos dados pela hierarquia são um escândalo, não só para os católicos. É um escândalo para aqueles de fora, que olham para a Igreja como um farol e um ponto de referência, disse Viganò. O arcebispo referiu-se ao bichinho como um flagelo que a hierarquia deveria fazer um exame adequado de consciência por ceder ao espírito deste mundo e deveria também condenar firmemente todos aqueles erros que se permitiram depois do Concílio Vaticano II. Ele não isentou o Papa Francisco dessas restrições e aludiu novamente às honras dadas à Pachamama andina, incluindo o estranho ritual em que um vaso de plantas foi levado ao Papa Francisco durante a missa de encerramento do Sínodo da Amazônia e colocado no altar da Basílica de São Pedro. O vaso de plantas assemelhava-se fortemente a uma oferta tradicional à deusa pagã da fertilidade. Viganò acredita que deve-se fazer penitência por essas ofensas. Custa-me ter que dizer que mesmo agora, depois de termos visto a ira divina massacrando o mundo, continuamos ofendendo a majestade de Deus ao falar da Mãe Terra exigindo respeito, como o Papa disse há alguns dias em sua enésima entrevista, disse Viganò ao The Remnant. O que devemos fazer é pedir perdão pelo sacrilégio perpetrado na Basílica de São Pedro e reconsagrá-la antes que o santo sacrifício da missa possa ser realizado ali, continuou. Devemos também convocar uma procissão pública para mostrar penitência, mesmo que apenas os prelados participem sob a orientação do Papa. Eles devem invocar a misericórdia de Deus sobre si mesmos e sobre seu povo. Isto seria um sinal dessa verdadeira humildade que todos esperamos ver como reparação por todas as ofensas cometidas.
O arcebispo ficou chocado e imaginou que outros também devem ter ficado chocados quando, numa homilia recente, o pontífice argentino sugeriu que todos os católicos curvam-se a uma ou outra espécie de ídolo. Como vamos conter nossa perplexidade quando ouvimos palavras como as que foram ditas em Santa Marta, no dia 26 de março? Perguntou Viganò. O Papa disse: o Senhor não deve nos encontrar no final de nossas vidas e dizer-nos: vocês são corruptos, vocês deixaram o caminho que eu lhes mostrei, vocês curvaram-se diante dos ídolos. Lembrou ele. Palavras como essas são verdadeiramente desconcertantes, especialmente se recordamos que ele mesmo, o Papa, trouxe um terrível sacrilégio diante dos olhos e dos ouvidos do mundo inteiro, diante do próprio altar da Confissão de São Pedro, uma verdadeira profanação, um ato de pura apostasia com aquelas imagens imundas e satânicas da Pachamama.